da entrada definitiva em Jericó e dos confrontos que vão durar pelo menos mais 6, 7 anos na jornada de Josué à frente desse povo. Eu gostaria de, antes disso, considerar com você e talvez pensar um pouco sobre a ideia da guerra e de guerra, ou como a palavra guerra se aplica ao seu coração quando ela é mencionada. Nós vivemos a partir da década de 70 do século anterior uma falsa paz e amor. Você já deve ter ouvido falar desse binômio, principalmente vindo dos hippies, paz e amor. A ideia de que um mundo sem guerra, isso aplicado naquele conceito da época de Guerra do Vietnã, um mundo sem guerra é um mundo mais feliz. Um mundo sem guerra é um mundo onde está tudo dando certo e não há problemas. A ideia da guerra, após a década de 60, 70, ela passou a cair dentro de um enquadramento de intolerância. Guerra é coisa ruim. Para que guerra? Vamos conversar, vamos fazer um diálogo. A dimensão, então, sobre a perspectiva da guerra, chegou à geração atual, aplicando a ideia de que, se não tivermos guerra, estamos em paz e estamos indo progressivamente para uma sociedade melhor. A ideia de que, se não tem guerra, é porque a gente evoluiu como sociedade. Nós estamos mais educados, mais gentis, mais dialogais. Eu sou professor de história em escolas. E geralmente quando a gente fala de guerra, as reações são ou de exultação, tipo, legal, vamos ver algo muito vibrante, diferente, ou então de absurdo, professor, levantarem questões sobre guerra. Nossa, olha, por que teve uma guerra? Por que teve a primeira guerra, a segunda guerra? E vão falando muitas vezes sem nem mesmo compreender a magnitude do que uma guerra representa. E até mesmo eu apontaria aqui, se por muitas vezes uma guerra é não somente possível, mas necessária. Nós estamos aqui diante daquilo que a palavra de Deus nos aponta como uma guerra santa. Não é o jihad islâmico, é uma guerra santa com outros tons e significados, onde nós vamos ver Deus ordenar o que você vai ler. Venha comigo até o capítulo 6, o que você vai ler aqui agora no verso 21 do capítulo 6. Eu espero que esse verso 21, ele encontre em você um impacto que vai mexer com as estruturas talvez do que você pensa sobre o Deus de Israel. E eu espero que mexa. O capítulo 6, verso 21 diz assim, numa ordem dada pelo Senhor: destruíram totalmente a fio de espada. Você pode ler comigo em acompanhamento? Destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Essa afirmação, em geral, pela nossa sociedade, seria genocídio, sem nem mais conversas. O Deus tirano, irado e réprobo, aquele Deus irado do Velho Testamento, que nada tem a ver com o gentil, bondoso e quase Papai Noel Jesus, que é pintado em contraste ao Velho Testamento do Deus Jeová. O verso 21 traz pânico ao nosso tempo, porque não conseguimos imaginar uma guerra que seja legítima ou necessária, ou até mesmo justa. Partindo desse pressuposto, eu gostaria que você pudesse examinar comigo 3 aspectos que no capítulo 5 e 6 podem, e eu espero, mudem a sua perspectiva quanto às guerras que o Deus de Israel empreende e empreenderá, como lemos em Apocalipse. Eu gostaria que você anotasse, caso você tenha o hábito de fazê-lo, mas nós estaremos dividindo as coisas da seguinte forma: Deus ordena a guerra santa. Esse é o primeiro ponto que nós vamos observar. Deus ordena a guerra santa. O segundo é: Deus prepara o seu exército, a preparação. E o terceiro, a marcha na direção da guerra. Deus ordena,
Deus prepara, a marcha da guerra se inicia e a guerra está em confronto direto. Começando pelo primeiro ponto, eu gostaria de tocar nesse aspecto sensível do capítulo 6, verso 21. Muitas vezes, ao lermos as Escrituras, temos a infeliz hermenêutica, a infeliz interpretação de julgar que, primeiramente, eu penso em como Deus deveria salvar as pessoas, e em segundo, eu penso sobre como Deus foi ofendido por elas. Basicamente, a visão do ofensor, ela é colocada em uma posição onde o ofensor ganha, aquele que ofendeu, ganha o status de coitado de que deve ser salvo, e o Deus santo, justo, puro, verdadeiro, bondoso, criador de todas as coisas, que está sendo contraposto por uma humanidade rebelde, violenta e que o tempo todo busca destruir tudo que Deus fez. Esse Deus ele fica na mente de muita gente encolhido em um canto, tendo que salvar todo mundo, porque afinal Deus é bom, do jeito que as pessoas acham que Deus é bom. Então eu gostaria que você pudesse examinar comigo alguns trechos das Escrituras que serão expostos aqui. E o primeiro é Deuteronômio capítulo 9, verso 5. Olha o que está escrito aqui. Deus está falando sobre a guerra que será empreendida contra os cananeus, contra esses povos que você está vendo, os cananeus, os amorreus, esses povos que estão na terra prometida. Olha o que diz a Escritura: não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu pecado, que entras na terra delas para possuí-la, mas é pela culpa destas nações que o Senhor, teu Deus, as expulsa da tua frente, para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A afirmação aqui é de que existe culpa real, culpa derivada de atos pecaminosos, culpa esta que fez com que o Senhor empreendesse um juízo contra os cananeus. Nós esquecemos dos juízos temporários de Deus, porque nos atemos que Deus, coitada das pessoas, Deus não poupou nenhuma, e não percebemos que a realidade do pecado é de tal modo grave, é de tal modo violenta contra o Deus bom, que não resta dúvidas de que a justiça de Deus deve vir contra aqueles que tais coisas praticam. O Deus de Israel está dizendo aqui: olha Israel, olha meu povo, eu não estou te colocando lá porque você merece. Você não é reto para ganhar uma terra prometida. Você não está ganhando um prêmio porque você foi o povo direitinho e eles foram os povos que cometeram pecados. Não, o Deus bíblico está dizendo assim: olha, vocês não são pessoas justas, vocês são pessoas erradas, mas não é por causa da ausência ou existência de justiça que eu estou dando essa terra para vocês. Primeiro, é para julgar o pecado da maldade desse povo, e segundo, cumprir a aliança que eu fiz aos seus pais. Essa realidade bíblica, ela é chocante, mas ela é real. Deus não tolera o pecado, embora Ele permita que as pessoas em um largo tempo tenham para se arrepender. O povo cananeu era um povo idólatra e violento. Ele vem de uma origem, onde você já deve talvez ter lido, de um dos filhos de Noé, Cã, que vai ser pai de Canaã, que vai gerar toda uma perspectiva de povo e de nação voltada desde o primeiro pecado de Cã. Aqueles que lembram quando Noé saiu da arca, ele ficou bêbado. Depois o filho dele, o Cã, envergonhou o pai. Nós não sabemos a magnitude desse envergonhamento, mas nós sabemos que ele viu o pai sem roupas, talvez tenha debochado, talvez tenha chamado outros para ver, enfim, não sabemos a intensidade dessa realidade, mas o fato é de que Cã, que é pai de Canaã, vai ofender e humilhar o seu pai, e ele é amaldiçoado por isso. Só que eles não se arrependem.
Não há um momento na história onde você lê o livro de Gênesis de que Canaã e todos aqueles descendentes se arrependem em nenhuma instância. Não há nenhuma sombra de se voltarem para o Deus de Israel. Você vai encontrando juízos bíblicos que vão sendo empreendidos. Você vai encontrar ali depois do dilúvio, que não é sobre Canaã, mas sobre toda uma geração de homens perversos. Você vai encontrar a Torre de Babel, você vai encontrar depois esse juízo aqui, e você não vê mudança nesse povo. Walter Kaiser, um teólogo estudioso do Velho Testamento, diz que nós temos a tendência de aceitar que a ideia de ira, tenha que ser medida pelo que é ira para nós. Você já ficou irado? Você perde a cabeça, né? Você vai na direção do que te está de frente, você arrasa tudo, depois você bota a mão na consciência e fala: por quê? Mas por que você fica mal de ter ficado irado? Porque você não tem justiça para sustentar a ira. Você não é bom o suficiente, e nem bom é, para que você possa empreender uma ira justa. Para ser irado e justo, só Deus. E o que Deus vai fazer? E aí Walter Kaiser, esse teólogo, professor de Antigo Testamento, ele vai falar sobre algo interessante. Ele vai falar que muita gente acha que Deus ser irado e Deus destruir todo aquele povo, e o Deus do Apocalipse, que é o mesmo Deus que vai arrasar com todos os rebeldes remanescentes, esse Deus age por retaliação. Ele vai dizer que é um princípio de Aristóteles. Aristóteles achava que a ira, o filósofo Aristóteles, ele achava que a ira era um princípio de retaliação. E Walter Kaiser, esse teólogo, diz que não. Ele vai citar um pai da igreja do terceiro século, Lactâncio. Ele vai dizer o seguinte: não, citando Lactâncio, esse pai da igreja, vai dizer que é a comoção do Espírito de Deus se insurgindo para refrear o pecado. A ira de Deus é o freio que Deus dá no pecado, é o basta, é aquele momento onde geração após geração Deus suporta o pecado, mas em algum momento o basta tem que ser dado. Ele não pode ser dado pelos homens. Por isso Israel jamais poderia se ver como o justiceiro de Deus. Israel não tinha justiça para julgar Canaã. E nós não temos ainda, e nunca teremos desse lado da eternidade, justiça alguma para julgar qualquer coisa que seja, senão o próprio Deus. Ele faz e Ele aplica o seu juízo. Para que você não pense, talvez, que estejamos falando de algo, de um Deus que explode, como se estivesse o tempo todo buscando como se irá. As palavras do profeta Jeremias nos dão um tom que é magnífico. É o tom que só Deus pode dar a sua justiça e a sua ira. É a misericórdia. Olha o que Jeremias, o profeta Jeremias vai nos sinalizar. A letra é pequena, mas eu leio em voz alta, aí você fica atento. Pouco antes de Deus desferir o golpe fatal contra Jerusalém, contra Judá, pelo pecado de Judá, pelo pecado de Jerusalém. Olha a bondade de Deus nesse texto bíblico. Olha a bondade de Deus. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Se conseguir ler, lê comigo em voz alta o final, que é a resposta do povo ao clamor do profeta
Olha o que o povo vai dizer. Leia comigo. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. A resposta do coração humano à bondade e misericórdia de Deus. Essa é a resposta do coração humano. E não se engane, é a resposta do seu coração. Você já ouviu alguém dizendo para você que se você continuar fazendo o que você está fazendo, talvez você venha a ter que se ver de frente com Deus? Se você for um ímpio diante de seu juízo, se você for alguém salvo por Jesus diante de dura disciplina. Eu já ouvi isso, você já ouviu? Eu já ouvi uma reprimenda uma vez, onde a pessoa olhou bem nos meus olhos e disse: André, se você continuar agindo desta forma, o Senhor pesará a mão sobre a tua vida. Eu saí de lá muito irritado contra a pessoa. Depois de baixar aquela adrenalina de revolta orgulhosa, eu cheguei em casa e tremi. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando estamos falando sobre o Deus misericordioso, estamos falando de que Ele exerce misericórdia, porque Ele também é o Deus do juízo. Logo, o que eu gostaria de pensar com cada um esta noite, neste primeiro aspecto, é de que o que Deus fará e fez com os povos cananeus e amorreus é justo, e o inferno é justo para cada um de nós, se não nos arrependermos, se não nos voltarmos para Deus, e que duras disciplinas como aquelas de Hebreus capítulo 12 são justas quando nós não nos damos conta de que Deus já gritou aos nossos ouvidos para que mudássemos. Deus já gritou ao seu ouvido para uma mudança? Certamente já o fez, mas muitas vezes não damos ouvidos. Você quer saber qual é a distância que separa a maldição de Noé para Cã, para as palavras deste livro de Josué? Mais de 2000 anos. Por 2000 anos Deus clamou e gritou pelo arrependimento desse povo. Por quanto mais Deus precisa aos seus ouvidos e ao meu dizer: muda, 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 senão você vai provar da minha mão. Eu vou te corrigir de um modo como você vai quase desfalecer. Muda, muda. Para de ouvir alertas sobre Deus está falando. Muda, muda. Muda hoje. Termino nas palavras de Paulo nesse primeiro inserto aqui, nessa primeira inserção, onde o apóstolo Paulo vai nos lembrar em seu discurso no Areópago, onde ele foi logo cortado quando termina com este desfecho aqui. E Paulo, falando aos gregos completamente perdidos em sua idolatria, em sua vastidão de ídolos, o apóstolo Paulo termina um discurso sobre a bondade de Deus ter se estendido por tanto tempo, com misericórdia, graça e tolerância, até que Paulo termina assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O juízo temporário implica que Deus, quando faz um juízo às nossas vistas, Ele nos mostra que é necessário que a mudança seja urgente também para nós. A disciplina que você viu um irmão recebendo, a disciplina que você viu um irmão passando, deve servir de aviso para mim e para você, se continuarmos impenitentes. Por isso, esta noite, em nome de Jesus, que venhamos a nos quebrantar e nos acertar com Deus. O Senhor já tem sido tolerante conosco. A tolerância dele se estende, e certamente até este momento, com certeza, ao nos alertar sobre a dureza do nosso coração.
Eu gostaria de seguir, depois dessa preparação histórica e contextual em relação à justiça de Deus e das implicações da morte, do extermínio dos cananeus. Eu gostaria que você pudesse ir comigo até o capítulo 5, onde nós vamos ver que existe um momento muito peculiar, logo no começo do capítulo 5. Se você for comigo ali no verso 1, né, onde você vê no final de que os reis daquela região ficaram tão apavorados, eles ficaram muito apavorados com o poderio espiritual do Deus de Israel, que fechou um lado de um rio e seguiu o povo passando por meio de um rio seco e uma parede de rio. Eles viram isso pela proporção do que foi. Então, olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 5, na parte do meio, no final. Diz assim, até que tivéssemos passado, os israelitas, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Aí é que está. Quando os inimigos em cenas de guerra estão desbaratados, no sentido deles estarem perturbados, eles estão desconcertados, esse é um bom momento para atacar. Eles estão provavelmente sem defesa armada e constituída, eles estão talvez sem lideranças colocadas em posições estratégicas, e o fator psicológico altera a reação. Eles estão desanimados e derretendo-se de medo. Rabi já havia dito isso. O povo estava dentro de Jericó apavorado com os filhos de Israel. Boa, vamos atacar. É isso que a nossa mente pensa. Quando o inimigo está desnorteado, é um bom momento para juntarmos a tropa e irmos de encontro. Vamos logo. Mas o que acontece aqui é muito diferente. Deus prepara o povo de um modo que, fazendo do jeito que está descrito aqui, qualquer exército do mundo poderia ser tido como um exército que iria perder. O que Deus faz aqui é que, depois da travessia súbita do Rio de Jordão e das paredes de mar, Deus ordena a Josué, percebe aí por favor no verso 2, de que ele circuncide, ou seja, de que ele faça uma pequena intervenção, digo cirúrgica, mas algo nesse sentido. A circuncisão é algo que debilitava os homens. Se você já leu Gênesis capítulo 34, quando os filhos de Jacó empreendem uma vingança pela violação de Diná, você deve se lembrar de que alguns filhos de Jacó propõem que os homens de Siquém, eles sejam circuncidados. Isso está em Gênesis 34. E sabe o que acontece? Eles estão armando uma arapuca para esses homens de Siquém para fazer uma vingança. Porque a circuncisão, que é uma pequena cirurgia no órgão masculino, debilita-os. A perda de sangue, há uma indisposição física de como lutar diante daquilo, aquilo dói, a cicatrização e tudo mais. E sabe o que os filhos de Jacó fazem? Eles vão, poucas pessoas vão lá e arrasam Siquém. Acaba com a cidade toda. Por quê? Porque os caras não conseguiam devolver na mesma moeda pela debilidade física. Preste atenção agora. Deus está ordenando que os milhares de soldados de Josué sejam circuncidados. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que eles vão estar numa condição física que a minha mente e a sua pensam o quê? Isso não vai dar certo. Os caras vão estar aí diante de uma cicatrização. Eles vão poder fazer movimentos que... Gente, como é que... Mas não para aí não para. Deus vai fazer isso, além de ignorar o fator psicológico do derretimento do coração dos caras diante do Rio Jordão paralisado. Deus ainda ordena que eles se circuncidem, e só alguns dias depois que eles vão para a guerra. Mas antes disso, o que Deus coloca bem claro é de que um motivo muito maior do que estar forte fisicamente para a guerra poderia debilitá-los. Olha o motivo. Dê uma olhada, por favor. Você vai encontrar comigo aqui, verso 4 do capítulo 5. Foi esta a razão por que Josué o circuncidou,
todo o povo tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, Deus, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje, né? Gilgal é a ideia de remover a vergonha. Sabe o que acontece em seguida? Dê uma olhada rápida comigo, verso 11. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram o que foi colhido da terra de Canaã. Muita coisa está acontecendo aqui. Primeiro, o povo, ele não pode atacar no momento em que parece ser mais conveniente, momento de terror psicológico. Depois o povo é colocado para ser circuncidado, dando-lhe debilidade física. Agora Deus não somente faz isso, como também cessa de colocar o maná, que era aquele pão que caía do céu, aparentemente então sem sustento. Eles tinham que procurar comida agora na terra. É como se Deus estivesse marcando: agora a terra é de vocês não precisam mais desse sustento temporário. E vai além dizendo: vamos celebrar a Páscoa. O que isso quer dizer? Para Deus estar em aliança espiritual com Ele era mais importante, mais forte, mais firme do que iniciar a guerra com aparência de vantagem bélica, com aparência de vantagem de posição física, com aparência de vantagem de pegar desprevenido, não aproveitar a hora. Para Deus não tinha hora para aproveitar. Aliança com Deus, Páscoa com Deus, e as duas, obviamente, você consegue perceber que no Novo Testamento trazem uma relação direta com o ministério de Jesus. Jesus Cristo nascer dispõe a aliança a nós, Ele faz uma aliança conosco. Comemos a Páscoa com Jesus ali, nesse sentido histórico, e também para nós hoje, aquela passagem do pecado para a salvação. E Ele, o Deus de Israel, está muito mais preocupado de que primeiro os homens se acertem com Ele, para que depois vão à guerra, nas guerras de Deus. Isso para nós dá uma lição enorme. Muitas vezes nós queremos ir nas missões de Deus, nos desafios que Deus coloca diante de nós, ou alguns talvez possam se ver cristãos, sem mesmo ter descido as águas, ou mesmo despreocupados com as relações de aliança que Jesus Cristo coloca diante de nós. As nossas despreocupações com a aliança de Deus. E o que é aliança? Aliança para nós, cristãos, é o modo com o qual Deus vai na nossa direção com o desejo, e não somente o desejo, mas a disposição de se unir a nós em aliança eterna, em uma ligação eterna, perpétua, de nos fazer o bem, e nós devemos responder a Deus na proporção dessa aliança, ou seja, na proporção do caráter daquele que fez a aliança, com santidade, justiça, amor, bondade, verdade, mediante o próprio Deus. Em geral, nós não estamos preocupados com a aliança, nós estamos preocupados com as oportunidades. Você já fez isso? Ou não? Uma boa oportunidade, nem orou, nem sequer orou. Quer fazer e faz. Nosso problema é justamente essa autonomia diabólica de achar que podemos dar um passo sequer sem consultarmos o Senhor.
Tudo que está sendo feito aqui está sendo feito de um modo muito diferente. Tem uma guerra lá, espera a guerra. A guerra vai esperar. A guerra vai esperar. Primeiro você se acerta com Deus, depois você vai à guerra em nome dele. Primeiro você se acerta com Deus, depois você aproveita a tal oportunidade. Vamos ver se é oportunidade mesmo. Em geral, aproveitamos as oportunidades e pedimos que Deus as confirme, não é? Deus apareceu uma grande proposta. A gente não está nem um pouco preocupado em estar com Deus aliançado, mesmo caminhando com Ele. Não, a gente está preocupado de conseguir se dispor naquela direção e receber a grande oportunidade que vai mudar a nossa vida. Na juventude as pessoas costumam ter rompantes de desespero, ainda que com 20 e poucos anos. Ainda que na vida madura, talvez nós pensemos assim: puxa vida, eu podia ter feito aquilo na juventude. Parece que na juventude a gente quer fazer todas as coisas possíveis e ainda assim a gente está atrasado em relação a todas elas. Você que é jovem, vá na direção de Deus, acerte seus passos com Ele e Ele vai mostrar a direção do que fazer. Isso vale para todos, mas aponto para uma igreja que tem muitos jovens. Temos pressa quando deveríamos ter pressa em nos aliançar com Deus, em estar diante dele de modo justo, prudente e correto. Essa deveria ser a nossa pressa, se acertar com Deus, se acertar rápido com Deus, se acertar logo com Deus. Mas geralmente a nossa pressa é resolver a vida, e isso nos traz grandes transtornos, porque não conseguimos ver os milagres de Deus indo na nossa direção e a gente diz: nossa, eu não fiz nada por isso, isso veio para mim. E eu, pensando com você desta forma, eu gostaria de pensar também lendo o profeta Jeremias, quando ele vai nos mostrar a grandiosa dimensão do que Deus pensa acerca da aliança dele para conosco. Já está diante de vocês aqui Jeremias 32, 38, 40. Quando você, da própria fala de Deus, vai ver o que Deus pensa em como está em aliança conosco, apontando para aquilo que Jesus Cristo faria por nós e em nós, em sua nova aliança. Diz assim: olha, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Eu lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Olha esse final agora. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Magnífica! Qual é a grande preocupação dessa aliança? Você consegue ver a grande preocupação dessa aliança? Você consegue ver? A grande preocupação dessa aliança é de que estejamos com Deus. A grande preocupação dessa aliança é de que possamos ver que Deus está a favor de nós, no sentido de que Deus está na nossa direção, de que Deus está ofertando graça e bondade na nossa direção. Mas nós não conseguimos ver isso se não estivermos na aliança com Deus, se não estivermos de fato, de todo o coração com Deus. Senão nós ainda vemos a vida com os olhos trocados. Por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus está me pedindo? Poderiam aqueles homens pensar: meu Deus está pedindo uma circuncisão a essa altura do campeonato, era só encarar, os caras estão com medo, eles se cercaram dentro da cidade, estão apavorados, e Deus vai me pedir aliança, e vai me botar a mesa para fazer Páscoa. Meu Deus, será que Deus? Não, eles não falaram nada disso. Estão quietos, diferente de seus pais do deserto, estão acatando o movimento de Deus, esperando de que Deus dê o passo para ser andado, para ser caminhado. Isso é viver em aliança, é esperar que Deus dê a direção dos passos, é esperar de Deus a guerra, como entrar na guerra, de que modo vencê-la. Estamos em guerra contra principados, potestades, estamos em guerra contra os dominadores desse tempo, estamos em guerra contra um sistema secularizado, violento, revoltado contra Deus. Estamos em guerra contra os nossos pecados, estamos em guerra, mas precisamos estar em Deus para ver a guerra com os olhos de Deus, como o moço de Eliseu apavorado no livro de Reis. Ele fala: olha, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele.
Precisamos olhar desta forma, senão não é a guerra de Deus que nós estamos lutando. Só lutamos as guerras de Deus, eu termino aqui essa parte, se estivermos em aliança com Deus, buscando estar com Deus como o grande prêmio, a grande alegria, a grande herança, o grande tudo da nossa vida. Avançando dentro desta perspectiva, temos uma aparição aqui. Olha que coisa magnífica que você encontra aqui no capítulo 5, no final do capítulo 5. Dê uma olhada. Aparece para Josué nada mais, nada menos do que o comandante dos exércitos do Senhor. E está aí uma figura que eu quero pensar com você, de que não é uma figura qualquer. Se você leu assim como eu os versículos, vai perceber de que ele se coloca não como de Josué ou dos adversários, mas ele se coloca como um comandante de outros exércitos, de um outro exército. Ele vai também receber adoração. Você leu isso aí? Dá uma olhada, por favor. Josué se prostra e o adora, verso 14. Você viu isso também? No verso 15, esse príncipe do exército do Senhor responde a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Você já ouviu ou leu isso? Êxodo capítulo 3, verso 5, quando Deus aparece diante de Moisés e fala o quê? Tira, porque você está no lugar santo. Deus fala com ele. Aqui temos o que chamamos de teofania, o Deus aparecendo para ele de forma explícita, após a aliança, após a Páscoa, após a obediência restrita, o Deus aparece. Josué, de um modo magnífico, o Josué que está lidando com milhões de pessoas, sabe o que ele faz? Ele se prostra, ele assume a inferioridade diante de Deus. É assumir que você não é comandante de nada quando o comandante chega, de que você e eu não somos senhores de nada quando o verdadeiro Senhor chega. Quando aquele que é o Senhor de guerra, o comandante da guerra, o Senhor Jesus Cristo chega, nos prostramos, e é o que fazemos quando vimos a um culto como esse. A igreja nunca é relatada no Novo Testamento como um hospital, como muitos gostam de dizer. A igreja é relatada como um quartel. Paulo vai falar de soldados, Paulo vai falar de guerra. Em nenhum momento das Escrituras, Jesus Cristo vai falar que as portas do inferno não prevalecerão. Isso é uma analogia à ideia de uma invasão do povo de Deus, tomando as hordas do inferno e salvando pessoas. Nós precisamos nos submeter ao verdadeiro comandante, e Josué faz isso rápido, não tem duas ideias não, ele abaixa e já vai ouvir. E aqui, este que é Deus, muitos apontam que seja uma ideia pré-encarnada de Jesus, ou seja, uma aparição do próprio Jesus Cristo, mas eu quero me ater aqui, ainda que a discussão seja sobremodo maravilhosa de ser feita em um público como esse atento, eu gostaria de me ater à ideia do que Deus vai falar com Josué, porque o que Deus vai falar com Josué complica mais ainda essa preparação. Ela já estava complicada, perdeu o momento do desespero psicológico, aí veio a cirurgia, aí veio a Páscoa, parece que Deus não está afim de guerra, e olha o que vai acontecer aqui agora. As ordens são as seguintes, verso 2, capítulo 6, então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas,
de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor e disse: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Duas coisas aqui. A primeira, as direções do comandante dos exércitos do Senhor não adiantam de nada para qualquer um de nós pensar numa guerra vencida. Pegar chifre de carneiro e tocar alto, pegar a arca, ficar rodeando, no final do 7º dia, lá depois das 7 voltas, dar um grito. Se você fizesse isso aqui, qualquer um ia rir. Não, vamos acabar com as milícias, as ordens. Você iria se visse uma igreja marchando aqui com uma arca e gritando no fim. Você ficaria: o que é isso? Josué não somente acata, como a ordem que Josué dá aos sacerdotes não vem com a estrutura que ele recebeu de Deus. Ele não diz nem para os sacerdotes quantos dias isso vai acontecer. Se vai acontecer mais uma vez por dia, repare o texto. Josué não dá todos os detalhes, e o povo obedece. Nós queremos detalhes para obedecer tudo. Isso é uma grande loucura. A gente quer obedecer tudo com detalhes. Tem gente que não quer obedecer, a gente quer ser convencido. Verdade seja dita, muitos de nós, quando estamos diante de uma ordem de Deus, queremos sentir no coração um aquecimento espetacular. Queridos, isso aqui não dá aquecimento para ninguém. Isso dá desespero, ouvir ordens que parecem não fazer sentido ao teu ouvido. Não parece fazer sentido a um pai de família que está precisando, necessitado. De repente um líder ou alguém falar assim: eu acho que você não deve pegar esse emprego, mas eu estou precisando. Olha o que esse emprego vai fazer com você, você não vai vir mais na igreja. Mas eu vou botar comida em casa. É a lógica da vida, né? É a lógica. A gente quer resolução para agora. Só que nós não estamos falando de um Deus que joga na nossa lógica. Nós estamos falando de um Deus que opera em meio à aliança e obediência. E aqueles que não andam segundo a aliança, obediência, em temor, nunca conseguirão ver Deus de Israel em ação. Nunca o glorificarão, nunca dirão glória a Deus. Sabe por quê? Porque estarão esperando serem convencidos de que Deus tem razão. Eu já estive nessa posição. Eu não falo nada aqui que eu já não tenha feito de pior. Eu já estive numa posição onde a pessoa está falando comigo e eu sou o cara que está assim, não me convenceu. Mas muitas vezes o que Deus não está fazendo é convencer ninguém. Deus não está falando: eu quero que você se convença. Deus está falando: eu quero que obedeça. E aí o que acontece, queridos, é que essa instrução geral leva à marcha. Nesses 10 minutos finais, fique muito atento ao que nós vamos ver aqui. O povo então aceita. O povo que, eu não vou repetir tudo de novo, todas aquelas ordens que não parecem fazer nenhum sentido para ganhar uma guerra, foram obedecidas cabalmente, todas elas. E nenhum grito derruba muralhas como as de Jericó. Deus derrubaria, o grito não, a força humana não. E o que vai acontecer? Dê uma olhada, por favor. Verso 12, capítulo 6. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Fique atento, são 10 minutos apenas terminando. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante dele e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e na mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada. E aí segue-se aquilo que nós já vimos. Do ponto de vista humano, não parece haver sentido, mas Deus não estava testando lógicas humanas, Deus estava testando a obediência, porque o povo havia falhado no deserto pela obediência. Falhamos no Éden pela obediência e continuamos falhando diante de Deus pela obediência.
Então, quando nós não obedecemos, não importa o que seja, se uma ordem desse tamanho ou desse, a obediência vai nos trazer a ruína das realidades que Deus quer fazer em nossas vidas. Seja desobediente e você não vai ver um pingo do que Deus tem para mostrar. James Montgomery Boyce, em seu comentário sobre Josué, o teólogo James Montgomery Boyce, fala que estava numa reunião de avivamento na Argentina. Estava numa reunião de avivamento. E os líderes estavam relatando que houve um avivamento muito forte na Argentina, muitas décadas atrás. E ele estava impressionado com o que aconteceu. Ele disse que preste atenção, décadas antes desse avivamento que James Montgomery Boyce fala no seu comentário, décadas antes, todos os líderes daquelas igrejas se dobraram diante de Deus, preste atenção, e pediram um avivamento. Quando terminaram aquelas sessões de oração pedindo o avivamento, sabe o que houve? Os líderes falaram assim: mas quando Deus enviar o avivamento, o que a gente vai fazer com esse monte de gente? Sabe o que eles fizeram? O avivamento só veio décadas depois, mas eles queriam que Deus os ouviria. Então eles iniciaram um projeto de treinamento de líderes em uma escala desproporcional ao que precisavam. Que magnífico isso! Eles começaram a treinar muitos líderes e projetar famílias que pudessem receber pessoas e discipular. Essa é a palavra que ele usa aqui: aconselhamento e discipulado. Sabe quando o avivamento veio? Cerca de 2 décadas depois. Eles estavam cheios de líderes e eles estavam cheios de famílias muito bem dispostas em acolher as milhares de pessoas que se converteram naquele avivamento local na Argentina naquele ano. Isso é fé. Já clamou por um avivamento, mas já clamou por um avivamento crendo e agindo em conformidade a essa fé. Ué, o que isso tem a ver? Boyce vai falar que Deus fez isso. 40 anos antes, Deus havia preparado Josué e Calebe. Durante todo o deserto, Deus permitiu e matou gente que nada tinha a ver com a aliança com Deus. Preparou um monte de jovens soldados. Depois preparou-os com a repetição do Êxodo. Você sabe do que eu estou falando. Esse povo renovado viu um novo Êxodo no Jordão. Depois Deus se aliançou com eles novamente através da circuncisão. Depois Deus os fez lembrar da travessia do Mar Vermelho, celebrando a Páscoa. Depois Deus os fez lembrar de que é Deus quem vai à frente. O comandante apareceu e a arca foi à frente. Depois Deus fez uma série de exigências que não combinam com guerra, para testar-lhes a obediência. Por 40 anos, Deus preparou um avivamento. Preparou o seu exército. E Deus fez tudo. A verdadeira resposta que nós podemos ter a essas realidades é que hoje, eu termino aqui dizendo que hoje nós precisamos ter 2 grandes lições com o texto que nós estamos lendo. A primeira é de que Josué, seus soldados, o povo, precisava ser obediente. Isso já foi dito, mas é preciso ser repetido. A obediência foi o passo perfeito da preparação que Deus estava fazendo. Hebreus capítulo 11, verso 30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé. Mas o pastor não está dizendo obediência? Só há fé comprovada quando há obediência sendo vista, sendo vivida. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, você já ouviu, já leu e sabe muito bem o que isso quer dizer. Saul está apavorado, ele está diante dos amalequitas, e ele está vendo o povo meter o pé, porque o Samuel não chega para fazer o holocausto, não é isso? Ele não chega, e o que Saul faz?
Eu vou fazer isso porque senão eu vou perder o povo, eu vou perder os meus soldados, eles estão tremendo de medo, que nem ele também estava. Quando Samuel chega, Saul já tinha oferecido o sacrifício de modo impróprio, ele não tinha legitimidade para fazê-lo, ele desobedece, e a palavra de Samuel é duríssima, e nos cabe hoje. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Além da obediência, foi obediência até o fim. Deixa eu lhe falar sobre obediência. Obediência só é obediência quando é obediência até o fim. Jesus, relatado em Filipenses capítulo 2, diz que ele se tornou servo obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência só é obediência quando ela é até o fim. Eu aplico aqui duas conclusões para terminarmos. A primeira é a seguinte: se você é cristão, você está no soldado, você está no exército do Senhor como soldado. Existem fortalezas do mal na nossa terra, existem fortalezas a serem destruídas para que o Evangelho chegue adiante, e Deus exige de nós que ataquemos o exército das trevas, mas nós não podemos fazer isso com as nossas iniciativas pessoais, que são precipitação, achamos que dá para ir, cremos que é desse jeito. Não. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, eu não sei se eu coloquei aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Nossas armas são a oração, nossas armas são o temor às Escrituras e a pregação das Escrituras, é a espada da palavra. Não sei se coloquei o Apocalipse como uma citação, não, né? Mas coloquei aqui dizendo: eles, pois, o venceram, dito isso sobre os santos, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Olha aqui a voz dos mártires. Venceram porque o sangue do Cordeiro venceu, e venceram porque deram testemunho, pregaram a palavra. A palavra é a espada dos soldados. Segundo, se você não é um cristão, se você não tem aliança com Deus, se você não é um cristão, você está armado com toda a sua maldade contra o Senhor Jesus Cristo. Se você essa noite não é um cristão, se você não é alguém que vive de fato a vida com Deus, você é contra Deus. Quem não é por nós, é contra nós, diz Jesus Cristo. E quando você estiver guardando a sua Jericó, que é a sua vida vivida para si mesmo, as suas maldades cultivadas em sua luxúria, prazer e vida pensada e centrada no que você quer viver, um dia o Senhor vai destruir todas as suas fortalezas humanas. O Salmo 2, verso 12, fala escatologicamente: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Hoje é dia de que você, que não tem Jesus, você que está vivendo uma vida de pecado, uma vida contra Deus, uma vida insubmissa a Deus, e dá para ver quando a pessoa vive assim, porque as Escrituras nos mostram as evidências de uma vida assim. Você está indo para ser destruído, completamente destruído por Deus em Cristo, porque o seu pecado já subiu contra Deus, e Deus está esperando um momento propício para desferir o juízo final contra toda impiedade humana. Creio que essa noite nós possamos considerar muitas coisas, e nenhuma delas nos dá margem para que flexibilizemos qualquer coisa. Falamos do juízo e da disciplina dura de Deus contra aqueles que insistem em seus pecados. Falamos do modo como Deus prepara as pessoas
não na lógica humana, não no tempo humano, na precipitação humana, não no acho que tem que ser agora, senão não vai ser agora, não vai ser nunca. Tenho pressa para viver, tenho pressa para fazer todas as coisas. Se você não tem pressa para viver uma aliança com Deus e Cristo Jesus, vai estar tudo errado, pelo simples fato de que você está sendo Senhor. Se dobre ao comandante de Jesus, o comandante do exército do Senhor. E por fim, haverá um juízo. E nesse juízo, todos que se mantiverem rebeldes contra Deus perecerão. Talvez você acredite que a sua religiosidade poderá convencer a Deus no final, mas não poderá. Renda-se a Jesus hoje. Faça como Josué, abaixe os joelhos, dobre e adore e fale: Senhor, guia minha vida. Faça como Raabe, a prostituta que se converte em meio a todas as pessoas não se convertendo. Peça misericórdia diante de Deus. Eu não acredito que Deus está dando uma palavra de juízo à toa, e nem uma palavra de dura disciplina à toa. Há pessoas aqui hoje, e pode ser eu, pode ser você, pode ser todo mundo, que está insistindo em pecar como se Deus não fosse fazer nada. Não é assim que as coisas vão terminar. Ore comigo nesse momento, pedindo a Deus misericórdia pelas nossas vidas.